Olá, pessoal. Seu Jesus abençoe você que está vendo o vídeo. Muito obrigado, tá bom? E inscreva no canal Professor Miguel Química e dê uma força pra gente, tá bem? Sem sofrer, né, gente? Às vezes, ou muitas vezes, eu faço um plano, Deus faz outro, né? Tá certo? Então, lembrar que o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá, né? Isso nos conforta. Vamos lá, então? Então, aí, pessoal, Professor Miguel Química, capítulo 17, óxidos, né? Vamos falar de óxidos aqui agora, tá bom? Turma, primeiro ano FUVIC, né? Vamos lá. Então, vou começar assim perguntando se é a mesma coisa isso daqui. É a mesma coisa? SO3 2 menos, SO3 100 2 menos? Eu nunca vi uma coisa tão semelhante, tão quase igual, mas não é igual. Não é verdade ou não? Aqui significa que o SO3 ganhou dois elétrons. Então, transformou-se num ânion, né? Ion ânion, tá? E aqui o SO3 está neutro. É uma substância, né? Então, ioane sulfito, trióxido de enxofre. Vou chamar de anidrido sulfúrico. Sem hidroágua, então sem água. Anidrido sulfúrico. Por quê? Se você colocar água aqui, fica H2SO4. Então, H2 da água, S mais O da água com 3 aqui, 4. Aí forma ácido sulfúrico. Opa, acho que eu fui pro final aqui sem querer, pessoal. Deixa eu dar uma voltada aqui, por favor. Foi até bom, né? Que apareceu aqui já os óxidos que causam problema na atmosfera, né? Do efeito estufa, né? Vou falar deles no final aqui, tá bom? Bati o dedo errado aqui na tecla do computador. E aí, turma, esses dois também não são iguais, né? E o NO2 aqui ganha um elétron, virou um ioânio, nitrito, né? E o NO2 aqui está neutro, é uma substância, é um óxido. Só que agora eu vou achar meu apontador laser, achei. Dióxido de nitrogênio, os responsáveis pela chuva ácida, né? Junto com SO3. Dois mais perigosos aqui, viu? ClO menos, CO2 menos, eu ganho um elétron essa estrutura. Aqui está neutra, aqui é um dióxido de cloro, né? Que é o ioânio clorito aqui é o dióxido de cloro, beleza? Então vocês já perceberam. Cuidado, detalhes em química é muito importante, né, gente? Aí são substâncias, né? Tá vendo? Neutras, beleza? Bom, vamos fazer uma revisão? Revisa aí, pessoal. Vai lá, o FPA, né? E aí? Vou classificar aqui em se é ácido, base e assim por diante, vai. Então aqui, ó, Cl2O7, aí, ó, óxido, né? NaOH base, sal. Tá vendo? Sal. E a água é um óxido, né, pessoal? Viu que legal? Né? Ó, Miguel, cadê o ácido aqui, professor? Não tem um ácido, é o óxido. Esse aqui é um óxido ácido que reage com base da sal mais água. Porque ácido mais base dá sal mais água e óxido ácido mais base também dá sal mais água, né? Beleza? Vamos lá? Então, não deixe de grifar aí, pessoal, capítulo 17, livro 5, ler e grifar, páginas 28 a 39, efeito estufa, muito importante, né? Olha a sinopse aí. Conceito de óxido, gente, decora, vai. Só há dois elementos em um óxido inorgânico, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, conceito de óxido, dois elementos somente em óxido inorgânico, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, é, portanto, OF2, se entrar o flúor, não é óxido, beleza? Né? Porque o oxigênio é o mais eletronegativo, né? OF2, o flúor, seria o mais eletronegativo da tabela, então não é óxido. Para ser óxido, tem que ser oxigênio mais eletronegativo. Então, tem que ter dois elementos, o oxigênio, né? Em um óxido inorgânico, onde o oxigênio é o mais eletronegativo, lembra? Agora, a eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres, né? Bom, repetir aqui sem querer. Já vamos tocar. Óxidos metálicos ou iônicos, né, pessoal? Vamos lá então. Aí, OF2 é óxido? Não, né? Não, porque aqui o flúor é mais eletronegativo. Não é. Isso é um fluoreto. Seria um fluoreto de oxigênio, né? E os óxidos metálicos, junto com as bases sais, sofrem dissociação e conduz corrente elétrica em solução aquosa e também quando fundidos. Beleza? Derretidos, né? Óxidos metálicos ou iônicos, né, pessoal? Vamos lá? Aí, peguei um lítio ali mais O2 menos, tá? O oxigênio vai 2 menos, está no grupo 6A. Grupo 6A tem 6 elétrons, última camada. Precisa de 2 para ficar com 8. Então, tende a ganhar 2 elétrons, ficar O2 menos. Aí, o lítio, que é positivo, do grupo A, né? Alcalinos, mas precisa de 2 lítios. Então, vai ficar Li2O, beleza? Óxido de lítio. Vamos mais um? Na2O, né? Aí vai por analogia, né? Lítio, sódio, potássio, lítio, césio e frâncio, né? Li2O, Na2O, K2O, assim por diante. Óxido de sódio, né? K2O, como eu falei, óxido de potássio, beleza?
Vamos fazer agora com cálcio, né? Grupo 2A. Cálcio é 2 mais, O2 menos, né? Então, CaO já está certa a fórmula, óxido de cálcio ou cal virgem, né? Tá bom? Beleza? Aí MgO, óxido de magnésio, beleza? Aí vai descendo. MgO, CaO, assim por diante, né? Grupo 2A. Bom, turma, fazendo mais um pouquinho aqui de óxidos metálicos ou iônicos, né? Vamos pegar aqui o Pb2+, né? Pb2+, e O2-. Vai na tabela, tô pegando a tabela, viu, pessoal? O2-. Já tá certa a fórmula, fica PbO. Então esse aqui é o óxido de chumbo 2 ou plumboso, viu, pessoal? Aí tá na tabela, tá? Aí, agora presta atenção na dissociação, né, gente? PbO, como é que fica a dissociação? Como a gente fez nas bases, como fizemos nos sais, os óxidos é a mesma coisa, olha lá. Um Pb2 mais aquoso, um O2 menos aquoso, beleza? Isso é importante. Vou fazer mais um. Agora, ó, chumbo 4 mais, que é o plúmbico ou chumbo 4, né? Vai precisar de dois oxigênios, que é 4 positivo, 2 sós. Cada O vale 2 menos, vai ficar PbO2, né? Beleza? Aí já tem um problema, aí a fórmula aí, pessoal. Se o 2 está aqui, aqui não é 2 mais, não, cuidado, né? Porque essa fórmula aqui, o chumbo vale 4 mais, ó. Tem dois oxigênios, cada oxigênio vale 2 negativos. Então o chumbo é 4 positivos. Se você for olhar aqui e falar que o chumbo é 2 mais, você errou. Então toma um certo cuidado aí, que às vezes, né, pode dar zebra, né? Óxido chumbo 4 ou óxido plúmbico. E como é que fica a dissociação? Olha lá, pessoal. Fica um Pb4 mais, dois Os, 2 menos, né? Olha lá. Pb4 mais aquoso, pode esquecer, 2O, 2 menos. Bora? Bom, gente, agora quer ser feliz? Quer arrebentar em química? Quer ter tranquilidade para aprender química? Faça tudo que eu fiz aqui, ó. Escreva, faça o entendimento, ponha o cátion, põe a quantidade de oxigênios para neutralizar a fórmula, equilibrar, monta a fórmula e dá nome, e monta a equação de dissociação. Faz isso para esses aqui, pessoal. Nessa sequência, depois essa, depois essa, depois essa. Não deixe de fazer, que você vai ficar craque em química, beleza? Bora? Aí, óxido metálico ou iônico ainda, né, pessoal? Fala aqui um pouquinho de combustão. Combustão é uma queima, né? É uma oxidação, tá certo? Essa oxidação pode ser por parte até extrema, como no caso de liberar CO2 e água, né? Então aqui nós temos a queima do magnésio mais oxigênios, né? Ela é uma fitinha de magnésio sendo queimada, formando MgO. Então, oxidação, reação com oxigênio, né? Beleza? Ótimo. Então vamos lá, ó. Calculando o NOx aqui que vocês vão aprender aí, né? Com o professor Fabrício, né, pessoal? Olha lá. Então, o magnésio aqui não tem nada, aqui é zero, o O2 também não tem nada, aqui é zero. Agora, o MgO vale 2 mais, O vale 2 menos. Certo? Então, cuidado. Mais 2 menos 2. Aí, turma, zero para mais 2, a gente chama isso de aumento do NOx, chama de oxidação. Então, pode haver oxidação sem ter oxigênio, tá? Toda vez que o NOx estiver aumentando, ó, 0 para mais 2, assim, qualquer situação, você dá o nome de oxidação, que significa perda de elétrons. Por quê? O Mg está neutro, perde 2 elétrons com o Mg2 mais aqui, tá bom? E o contrário é redução, né? Aí vai chamar agente redutor. Então, que sofre oxidação chama agente redutor. E o contrário, de 0 para menos 2 diminuiu, sofreu redução. Diminuiu o NOx, sofreu redução, tá? Por quê? Porque ganham elétrons, né? Tá certo? O oxigênio ganha 2 elétrons. Esse é o agente oxidante, beleza? Então, esse aqui é um experimento muito legal, né? Aqui da queima do magnésio, né? Oxidação do magnésio, tá bom? Bom, aí, pessoal, oxidação, olha lá, reação, ó, reação do oxigênio do ar com ferro, ferrugem, né? Tá certo? Ó, uma desidratação, uma decomposição aqui, ó. Aqui não é uma oxidação, mas é uma desidratação, ó. O açúcar virando água e CO2, né? Que é um óxido ametálico, né? Vamos olhar um pouquinho aqui, ó pra você ver, ó. Aí, nosso professor Wilson, né? Lembra dele ou não? Tá aí dando aula para nós ainda, né? Primeiro ano, 2025 ainda, né? Tamo junto ainda, eu, Wilson. Então, esse aqui é a, é a decomposição da sacarose, do açúcar, né? O agente desidratante que eu usei aqui foi o ácido sulfúrico. Perigosíssimo, né? Então, eu fiz esse carvão, né? Fiz esse carvão. Aqui eu falei CO2, mas eu acho que eu indiquei errado aqui, viu, gente? Perdão, vamos corrigir aqui, né? Não é CO2 não, vamos tirar aqui. É 12 carbonos, viu? 12C. Dando dióxido de metal, é 12 carbonos, ó. 11, 22 H, 11 vezes 2, 22. Então dá 11 H2O mais 12C. Então a carbonização, né? Carbonização do açúcar, né? Eu desidratei ele com ácido sulfúrico, beleza? Corrigi aqui, que bom, né? Bom, turma, e aí? A reação no laboratório foi essa, se eu não me engano, foi 2006 aqui ou 2007, viu? Tá certo? Aí para você ver.
Você vê que o becker é pequenininho, né? Tá certo? E o volume vai aumentando, por quê? Porque eu estou forçando esse aumento e está liberando gases também, SO2, SO3. Então, essa liberação de gás faz o volume aumentar, como se fosse o fermento no bolo, na massa do pão. O fermento na massa do pão libera CO2, que faz a massa explodir, beleza? Tranquilo? Isso daí, ó. Pelo menos tinha cabelo, né? Agora a coisa tá feia aqui, né? Quase nada, né? Vamos lá. Olha lá, beleza? Você pode ver de novo o vídeo, tá vendo? Tá bom, pessoal? Tranquilo? O GIF, né? É uma reação inorgânica de decomposição. Você vai aprender com o professor Fabrício aí, tá certo? Tem reação de síntese, que é composição, adição, né? Tá certo? Reação, por exemplo, H2 mais O2 dá H2O. E aqui, por exemplo, decomposição. Você pega a sacarose com açúcar, coloca um desidratante aí, ele vai decompor em água e carbono, carvão. Isso aqui é carvão, carvão mesmo, ó, carvão que você tá vendo, ó. Fuligem, com excesso de ácido sulfúrico, né? Vambora? Deixa eu mais uma vez para você ver, né? Olha que legal. Nós não temos ácido sulfúrico, né, gente? Então você vai ficar devendo essa experiência aí, tá bom? Ao vivo, né? Beleza? Pronto. Beleza, então vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho de óxidos ametálicos. Você vai olhar na tabela que tem a metal, né, pessoal? Então vamos usar a tabela aí, tá bom? Então vamos usar prefixos gregos aí que evita problema, tá? Di, tri, tetra, assim por diante, beleza? Então vamos lá. Então, olha lá, monóxido de cloro, monóxido de dicloro. Então, como é que fica? Olha lá, sempre o elemento é oxigênio, né, pessoal? Então, cloro são dois, Cl2O. Então, o nome é de trás para frente, né? Mas a fórmula é assim: o elemento e o oxigênio. Então, monóxido é de cloro. Vamos ver para você praticar? Dióxido de cloro. Agora, dióxido de cloro, dois Os e um Cl. Olha lá, dióxido de cloro. Beleza? Mais um. Trióxido de dicloro. Cl2O3, ó. Então, o nome de trás para frente fica sendo trióxido de dicloro, beleza? Mais um. Pentóxido, pentaóxido, né, de dicloro. Cl2O5, né, pessoal? Beleza? Agora, vamos lá. Heptóxido de dicloro, ou heptaóxido, como queira, né? Cl2O7, tá? Lembrar que o nome é de trás para frente e a fórmula é o elemento e o oxigênio, tá bom? Mais um, decaóxido ou decóxido de tetrafósforo, né, pessoal? Então, P4O10, beleza? É sempre assim o índice, sempre embaixo, viu? Dióxido de nitrogênio, facinho, né? NO2, importantíssimo para chuva ácida aqui, né? Perigosíssimo. Dióxido de enxofre também forma chuva ácida, SO2. Trióxido de enxofre, SO3, tá? E aí também, pessoal, alguns metais vão precisar de prefixo para diferenciar. Por que que precisa de prefixo? Porque tem vários, ó. Só do cloro mesmo, ó. Aqui, ó. Tem dois aqui do cloro, anteriormente tinha três, não é verdade? Então você vai precisar de prefixo para diferenciar alguns metais, olha lá. Monóxido de manganês, olha lá, MnO, vendo? Agora, dióxido de manganês, olha lá, MnO2. Ah, trióxido de manganês, MnO3, certo? Vamos lá? Olha lá, epitóxido de manganês, Mn2, tá vendo? Vários óxidos de manganês. Como é que você vai diferenciar? Com prefixo assim, tá bom? Beleza? Olha lá, trióxido de manganês, olha só. Outro óxido de manganês, quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, ixi, né? Monóxido de cromo, aí, ó, CRO, olha lá, dióxido de cromo, CRO2, dióxido não, né? Aqui agora é o trióxido. Então, trióxido, pessoal, não vou tirar daqui não, é trióxido. Esse é dióxido de cromo, esse é trióxido de cromo, beleza? Trióxido de cromo. Trióxido de cromo. Esse aqui é o óxido de cromo 3. Esse aqui é o óxido de cromo 6. Porque o cromo vale 3 mais 2 vezes 3, 6. Beleza? Aí, pessoal, reações inorgânicas, formação de ácidos, ó, óxidos ácidos ou anidridos, né? An quer dizer sem, hidro quer dizer água. Então, sem água, se você colocar água, dá um ácido. Vamos fazer? Olha lá, ó, CO2, ó, da atmosfera. A água da chuva, ela já é naturalmente ácida. Só que não faz mal, né? O problema é quando vai formar outros ácidos mais perigosos. Porque o CO2, né? O CO2 que está no ar, mistura com a água e forma H2CO3, H2CO3, que é o ácido carbônico, é um ácido fraco dos refrigerantes até das bebidas gaseificadas, beleza? Eu deveria ser médio, mas ele é fraco, 3 menos 2, 1. Deveria ser médio, mas ele é fraco porque libera CO2 e água, exatamente aqui, ó. Aí o SO3 mais água, H2 é SO4. Isso já é perigoso, né, pessoal? Formar ácido sulfúrico, ó. Por isso que ele é chamado óxido ácido ou anidrido, né? Óxido ácido, anidrido, porque ele tá sem água. Se pôr água, vira ácido, beleza?
Reação inorgânica de adição, de síntese, né? O SO2 formou H2SO3, que é o ácido sulfuroso. Aí agora o NO2, pessoal, ó, o NO2 agora. Cada dois NO2, você entende assim, cada dois NO2, ó. Cada dois NO2 você põe H para cá, H para lá. Dois NO2 mais água, H para cá, H para lá. Como são dois N, coloca o N de cá, outro de lá. Como dá 2 vezes 2, 4, mais um 5 oxigênio, você põe 2 de um lado e 3 do outro. Fica HNO2, HNO3, tá bom? Ácido nitroso e nítrico, porque vem do ano nitrito, nitroso. No nitrato, nítrico, beleza? Aí esses aqui são todos os ácidos que compõem a chuva ácida aí, beleza, pessoal? Agora esse aqui é mais por curiosidade, né? ClO2 mais água, né? Olha lá. 2 ClO2 mais água, você vai formar também semelhante aqui, né? Tem dois ácidos aqui, que é o ácido cloroso e clórico, mas aí já. Esse aqui não tem tanto para ter. Aqui você deveria dominar, gente. Esses dois aqui já nem tanto. Aí, acabei de falar desse aquela hora, né, pessoal? Olha lá. Beleza? Vamos repetir aqui. Olha lá, CO2 mais água, ácido carbônico, né? N2O5 mais H2O. Também não precisa preocupar demais, não, tá? Que vai dar H2N2O6. H2N2O6. Só que não tem H2N2O6. Tem, na verdade, 2HNO3, ó. Você simplifica, vai dar 2HNO3, que é o ácido nítrico. Beleza? Interessante esse joguinho, né? Às vezes o vestibular cobra, né? Ó, Mn2O7. Mn2, H2Mn2O8. Também não tem isso, né? Na verdade, você vai ter dois o quê? 2H, simplifica, 2HMnO4, que é o ácido permangânico, tá? Chama permanganato íon, então ácido permangânico. Chama permanganato esse íon, beleza? Ótimo. Ácido permangânico. O íon permanganato, ácido permangânico, beleza? Bom, turma, óxido básico agora. O que que são óxidos básicos? Os principais. Óxido básico é aquele que em água, tá? Em água, reage com água e forma uma base. Então, qualquer óxido que em água reage e formar uma base é básico. Os principais são esses. Óxido básico é um A2A, mais água dá uma base com fenolftaleína, fica vermelho, base é hidróxido. Tá? Uma experiência bem interessante também da gente fazer, tá certo? Você vai borbulhando CO2 no meio básico, né? Tá certo? No meio básico, o CO2 vai reagir com base, né? Como o CO2 é um óxido ácido, então óxido ácido mais base vai dar um sal, né, pessoal? E aí seria para a gente escrever a equação já já. Faz uma revisão aqui só para a gente treinar o óxido básico, mais água dando uma base aqui, ó. Na2O mais água. Então vai dar NaOH, que base é o H, né? Além de OH, você balanceia, hidróxido de sódio. Ali mais L2. Ô, gente, não adianta, aqui não adianta você somar. H2 e N2O não vai dar. Não é assim que funciona aqui, tá? Então, óxido básico em água vai dar base. Você tem que dominar isso. Por isso que é óxido básico, é um A2A, beleza? Os principais, né? Aí, o que que você faz, né? Na, então vai dar NaOH. Aí você balanceia. Aqui, óxido básico mais água, grupo A, né? Vai dar LiOH. Aí você balanceia. Você não vai poder somar igual você somou aqui no óxido ácido, você vai errar, tá bom? CaO mais água. Se você somar, vai dar H2CaO2. Não tem isso. Aí não é assim que funciona. Então, óxido básico mais água vai dar uma base. Qual que é a base aqui? Ca2 mais OH2, que é o hidróxido de cálcio. Aí tem que treinar. Tem que ter treinado para trás lá, né, pessoal? Beleza? Tá? Tranquilo? Ótimo. Então vamos lá, aqui, ó. Estão falando aqui agora do assoprar lá, né, pessoal? Então podemos escrever aqui, ó. Então, por exemplo, óxido de cálcio. Você pega óxido de cálcio e cacau vir, CaO, né? Aí dissolve na água. Olha lá, óxido de cálcio mais água dá base, acabei de mostrar. Então, CaO mais água, olha lá, CaO mais água vai dar a base. Ca, como é base, tem que ter OH hidróxido. Então, Ca e OH. Ca vale 2 mais, OH vale menos. Fica CaOH2, aquoso. Aí vai borbulhar CO2 nesse meio aquoso, nessa solução de hidróxido de cálcio. Aí borbulhando, o que vai acontecer? Esse é um óxido ácido, vai neutralizar a base. Então esse óxido ácido reage com água, né, no meio aquoso aqui, ó, e forma H2CO3. Então o que vai acontecer? Então, vai formar esse íon carbonato aqui, ó, CO3 2 menos, esse iônio carbonato. Então, ele vai entrar junto com o Ca aqui, ó. Então, Ca, CO3 sólido, mais água. Fica um precipitado branco, que dá para você ver. O que é precipitado? Precipitados são produtos formados na reação, são sólidos insolúveis que mais densos vão pro fundo. E dá para você ver um precipitado branco aqui no fundo por essa reação química aqui, tá? Ô, gente, se não treinar bem esse negócio, essa equação complica, viu? Exercício? Exercício fala aqui, né, pessoal, né? Fala o sertão nordestino. Eu vou ler tudo isso aqui. Você faz uma pausa e lê, né? Porque senão fica muito, né, grande, né? Faz dos registros rupestres, né, pessoal?
sítio tal. Aí fala o show da química, né? Apresentado de pinturas rupestres. Aí falou aqui embaixo que revelou que as pinturas vermelhas foram basicamente preparadas com materiais ricos em hematita. Fe2O3, hematita, certo? Tá? Que tinha pinturas de goetita, tal, tal. Aí fala, de acordo com o texto, para a gente, essa cor vermelha, né, é citada no texto, de acordo, como se classifica esse óxido, né, pessoal? Esse aqui é um peguinha bem dos ruins, né? Porque óxido básico, né, pessoal? Óxido básico é um A2A, os principais, né? Só que aí você tinha que lembrar que a ferrugem, a oxidação do ferro, é uma mistura de óxidos de ferro 2 e ferro 3, que vão originar hidróxidos. Então, óxido de ferro 2 e ferro 3 vai originar hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3, tá? Então, a ferrugem é uma mistura, né? A ferrugem é uma mistura de óxidos de ferro 2 e ferro 3 que vão originar hidróxidos, tá? Então, essa aqui, mais ou menos, era a ideia para você resolver isso, né? Tá? A equação não precisa escrever, né? A Fe2O3 mais água vai dar óxido de ferro 3. A ideia era saber que óxido de ferro, né? Ferrugem forma hidróxido de ferro, né? Então a ideia mais ou menos era essa aqui, tá? Então Fe2O3 é óxido básico, mas foi um exercício bem chato, né? Porque os principais óxidos básicos é um A2A, como a gente canta, né? Beleza? Um peróxido super importante é o peróxido de hidrogênio, né, pessoal, com oxigenado, né? O peróxido antisséptico e alvejante H2O2 é água oxigenada. Cada O tem NOx menos um. Cuidado agora, hein? Então aqui H2O2, então o oxigênio aqui não é 2 menos mais, o oxigênio vale um menos, viu? Tá certo? Água oxigenada tem vários volumes, né? Essa quantidade de volumes que você está vendo aqui é a quantidade desprendida de oxigênio, né? Quanto mais volumes, mais a capacidade de desprender oxigênio, né? Mais concentrada ela é. Tá joia? Aí, um experimento importante, a água oxigenada, se pegar uma batata ou um bife, por exemplo, né? Ele tem uma enzima que chama catalase no sangue. Células vegetais e animais têm uma enzima que chama catalase, né? Aí ela decompõe a água oxigenada em água e O2. E o oxigênio ele é comburente, né? Tá certo? Ele é comburente, ele pega fogo, né? Tá certo? Oxigênio, né? Ele pega fogo, ele reaviva a chama, perdão, né? Aí você acende um palito de fósforo, né? Aproxima aqui, como está liberando oxigênio, ele reaviva a chama. Então né? Ele é comburente, então ele faz o combustível reavivar a queima, tá certo? Muito interessante isso aqui, ó. Legal mesmo, precisamos fazer essa experiência. Bom, turma, número de oxidação, classificação agora, já falamos aqui, né? É, Você tem os óxidos comuns, os peróxidos, né? Falamos da água oxigenada, e os superóxidos ou polióxidos. No superóxido, o oxigênio vale menos meio, tá? Às vezes aparece, né? É óxido comum CaO, olha lá. CaO, cálcio, mais 2, aqui 2 mais, 2 menos, então mais 2 menos 2. Aqui, qual que é a carga aqui? Se o cálcio é mais 2, 2 mais aqui fica mais 2. Para zerar tem que ser meio, 4 vezes menos meio é menos 2, né? Aí zera, né? Olha lá, menos meio. Para zerar, aqui tem que ser mais 2. Então, 4 vezes menos meio, menos 2, mais 2, zero. Aqui, lá em cima, lá, menos 2, mais 2, zero é o NOx, beleza? Então, nos óxidos normais, o oxigênio vale menos 2, ou 2 menos aqui, né? Certo? A carga do íon em cima é a direita, a carga. Aqui embaixo o NOx é a esquerda, viu? Beleza? E aí, vamos tocar aqui, né, pessoal? Propriedades, outras propriedades, né? Óxidos anfóteros, o que é o óxido anfótero? Comportamento duplo, né? Ele é um óxido ácido ou básico, né? Ele pode comportar como óxido ácido ou básico, produzindo sal, né? Tá certo? Ele comporta como um ou como outro, depende do meio, né? Beleza? E os óxidos neutros, indiferentes ou inertes, né? Que não reagem com água, nem com ácido, nem com base, né, pessoal? Só reagem em condições aí na atmosfera, condições, né, em outras condições, né? Mas não reagem com água, com ácido, com base. Vamos falar já já deles, tá bom? Os óxidos mistos ou salinos, né, pessoal? Tem a magnetita, né? Encontrado na região de Magnésia, na Grécia Antiga, né? Tá certo? Que é o tetróxido de triferro, né? Fe3O4, que é um ímã natural. Por isso que recebeu o nome de magnetita em homenagem à região de Magnésia, na Grécia Antiga, tá certo? Onde tinha bastante desse minério aí. Deve ter até hoje ainda, né? PB3 ou 4 é o famoso zarcão, aquela tinta avermelhada que você passa para dar fundo, né? Para dar um fundo, para evitar contato oxigênio com a peça metálica que os pedreiros estão assentando nas as grades, as janelas venezianas de metal, né? Chama zarcão, tá? Aí você passa uma tintura por cima, né? E vamos no exercício aí, pessoal. Ó, falou assim que o emprego do óxido nitroso N2O, popularmente conhecido como gás hilariante, como agente sedativo, na odontologia, né? Tá falando aqui, né? Como sedativo usado para controlar de forma segura e efetiva a dor, a ansiedade durante o tratamento dentário. Até perguntando o que ele é aqui, né, pessoal? Então, N2O, né?
CO e NO são óxidos, né? São óxidos neutros aí, né, pessoal? Porque não reage com ácido nem com base, tá bom? Beleza? Lembrar que esse N2O aqui, na atmosfera, ele é um dos responsáveis pelo efeito estufa. Vamos falar já já dele, né? E aí, turma, agora já temos um pouquinho de base, dá para fazer esse daqui, né? Então, os óxidos aqui, então nós temos o sólido, né? Gasoso aqui, ácido e alcalino. Então a pergunta é a seguinte: indique o provável estado de agregação dos óxidos 2 e 3 em condições ambientes, né? Pessoal, é, aqui o óxido ácido, eles são normalmente gasosos para formar ácido, tá certo? E óxidos básicos ou alcalinos são geralmente sólidos, tá certo? Para formar base, tá? Então essa é a ideia. O óxido ácido são gases, tipo SO3 com água para dar ácido, né? E óxido básico ou alcalino são sólidos, tipo CaO com água para dar CaOH2, tá? Então, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Os óxidos ácido, pH, né? pH menor que 7, óxido ácido, eles são gasosos, que vai formar ácido em água, e os alcalinos são bases, né? São óxidos básicos sólidos, que vai formar, que vai reagir com água e formar bases aí, tá bom? Como a gente mostrou. Aí falou assim, B, indica provável pH das soluções aquosas de 2 e 4. Explique sua resposta. Ó, gente, aí você usa a esperteza, né? Ó, de 1 e 4, né? Ó, se 2 e 3 é alcalino, e eu falei, né? Se 2 e 3, um é ácido, outro é alcalino, tá? Aqui, por exemplo, esse aqui é gás, esse aqui é sólido, certo? Esse aqui é gasoso, né? O gasoso, o óxido aqui é o sólido. E aí, aqui tá sólido e gasoso. Já deu a resposta para você, certo? Deu a resposta para você. Então, no sólido aqui, o pH vai ser maior que 7, que básico aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? O pH aqui não tá falando que o pH aqui é ácido, o pH é menor que 7, ácido. Ele é gasoso, vai ser esse caso daqui, ó. O pH aqui é alcalino, maior que 7. Então ele é sólido, vai ser o caso aqui de cima, tá certo? Esse foi feito de propósito, para ver se você tá ligado, né? Quem montou a questão. Espera aqui. Quais óxidos reagem entre si? Qual tipo de produto formado nessa reação? Bom, pessoal, espera que o óxido, né? Óxido alcalino básico, mais óxido ácido da sal. Então, óxido básico mais óxido ácido da sal. Essa é a ideia. Então, o óxido básico reage com o óxido ácido ou vice-versa. Por exemplo, CaO e SO3, da Ca e SO4. Tá bom? Deu para pegar? Tranquilo? Qualquer coisa volta com calma e volta várias vezes que você entende direito. Vamos nesse? Aí, pessoal, falou de experimentos para verificar a conservação das massas, Lavoisier, tá? Fez diversas reações de combustão, tal, então tá aqui, né? Então essa reação pode ser representada, tal. Beleza. 2Na mais O2, Na2O tá aqui, né? Uma reação similar durante a combustão do carvão tá aqui embaixo, 2C mais O2, formando CO2. É para explicar a semelhança entre os compostos obtidos, né? Nas combustões descritas. Bom, pessoal, aqui a semelhança é que ambos são óxidos, né? Ambos são óxidos formados por dois elementos, sódio e oxigênio, sódio e oxigênio. A semelhança é essa, né? São óxidos e binários, né? Tem dois elementos. Semelhança. Agora, diferenciar quanto à formulação e as propriedades. Aí, ó, óxido básico é um A2A, grupão A. Então, óxido básico ou alcalino, né, pessoal? Óxido básico ou alcalino, sólido, pH maior que 7, beleza? Tá? Isso de baixo aqui, ó. CO2 você colocar em água, CO2 mais água dá H2CO3, óxido ácido. Óxido ácido, tá certo? Né? pH menor que 7. Então, ó, óxido básico alcalino é iônico, pH maior que 7, sólido, tá vendo? Né? Aqui, óxido ácido, por quê? Forma ácido, né? É molecular, tá certo? pH menor que 7. Olha lá, Na2 é iônico, óxido básico e forma base, então, beleza? Já tá bom, tá? pH maior que 7, tá? Seria legal acrescentar. Aqui, CO2 é molecular, óxido ácido, forma H2CO3. Óxido ácido, pH menor que 7, tá? Beleza? Aí forma H2CO3. Lembra que esse H2CO3 é fraco, das bebidas gaseificadas, viu, pessoal? Muito importante, tá? Mais um. Aí falou assim que uma das etapas aí da fabricação de cerâmica, a peça é cozida em fornos a altas temperaturas, né? Para perder água e até ter uma consistência desejada do material, né? Então, era aquecido em altas temperaturas. Aí falou que considera aqui, por exemplo, as argilas, como essa mistura de óxidos aqui, tá? Em sua composição, né? Explique como é possível, em seu processo de cozimento, obter um material rígido em vez de fundir, em vez de derreter.
Ó, pessoal, apesar das temperaturas dos fornos aqui serem elevadas, serem altas temperaturas, olha, as temperaturas de ebulição de compostos iônicos são muito altas, né? Se você pegar, por exemplo, pegar um composto iônico, por exemplo, tipo NaCl, que é um sal, não é? Dá 800 graus, para você ter uma ideia, né? Então, olha lá, mesmo a altas temperaturas dos fornos, né? Essas temperaturas aí estão abaixo da fusão dos compostos iônicos aqui citados, porque esse tem muita temperatura, temperatura de fusão e ebulição muito alta, beleza? Bom, turma, chuva ácida então, vai lá. S mais O2, o enxofre, né, de regiões vulcânicas forma SO2. Esse SO2 reage com o oxigênio da atmosfera forma SO3, né? Esse SO3 mais água dá H2 e SO4. Pode somar aí para você ver. Aqui você pode somar. Lá nos óxidos básicos você não pode fazer essa soma que não dá certo, tá bom? Aí tá aí mesmo você é uma soma da H2 e CO3, outro ácido, a chuva ácida, né? Aí já falei dessa equação um pouco para trás, o NO2, né? 2NO2 mais água, você põe um H para cada lado, você põe um N para cada lado, 2 vezes 2, 4, mais um, 5O, 3O de um lado, 2 do outro, ou vice-versa, você tem os ácidos aí. Então a chuva natural já é levemente ácida, viu, pessoal? Por que que ela é levemente ácida? Porque o CO2 que está na atmosfera reage com a água da chuva e forma H2CO3. Pessoal, lembre sempre que esse H2CO3 ioniza por etapas. Isso é muito legal também, que às vezes você precisa. Então H+, sai um H+, sai um positivo e fica um negativo o resto. Então H+, HCO3 menos, beleza? Aí o N2O4 aí, pessoal, é juntamente com outros óxidos de nitrogênio também é responsável por chuva ácida, viu? Aí, ó. O nitrogênio e o oxigênio do ar na atmosfera, descargas elétricas aí, ó, tá? Descargas elétricas, por exemplo, formam esses óxidos, né, que pode formar ácido nítrico e nitroso aí também, beleza? Aí, então a chuva ácida, o pH, né, pessoal, menor que 5,6, tá? Para caracterizar a chuva ácida, né? Beleza? Né? Então esses óxidos esses três aqui são os vilões aí, vamos dizer assim, tá bom? É aqui um experimento, né? Precisaria ser uma fonte de aquecimento bem caprichada para fazer isso, né? Você aquece o enxofre, ele derrete, se funde. Aqui você tem uma mistura de água e NaOH com gotas de fenolftaleína. Aí você vai colocar lá o enxofre fundido, né? Tá liberando SO2 e SO3, né, pessoal? Então SO2 e SO3 está reagindo com o meio básico, né? São óxidos ácidos, né? Olha lá. Eu tenho água aqui com soda cáustica. Coloquei fenolftaleína e fica vermelho. Rosa-choque. E aí o enxofre que eu vou queimar, né? Eu vou fundir o enxofre aqui, olha de novo. O enxofre que eu vou fundir aqui vai começar a liberar SO2 e SO3, porque o enxofre, que eu expliquei nas equações aqui, forma SO2 e SO3. São óxidos ácidos que vão reagir com o meio aquoso aqui. Então, o óxido ácido reagindo com base aqui NaOH no meio aquoso, vai neutralizar a base. Vai dar sal mais água. E aí muda de cor. Porque fenolftaleína, meio básico, é vermelho, e meio ácido ela torna-se incolor. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Vamos lá? Então tá aí, né? Chuva, né? Chuva ácida, né? pH menor que 5,6, né? Então, muitos poluentes aí, né? Muitos poluentes emitidos por indústrias aí, tá certo? Combustíveis fósseis, né? Como a gente falou, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, vão deixar a chuva ácida aí, beleza? O exercício? Aí, pessoal, falou aí do NOx, tem óxido de nitrogênio aí, né? O, o catalisador automotivo é uma peça utilizada no escape de veículos e tem como função transformar gases poluentes, né? Como N2OX, na queima de combustíveis em gases não poluentes, NOx. Então, escreva a fórmula molecular e o nome das espécies químicas citada no texto. Esse NOx são os óxidos de nitrogênio, né, pessoal? NO e NO2 são os principais aí. Por que NO? Porque esse NO aqui é formado, né? Nos motores de veículo e na atmosfera também, né? Vamos mostrar aqui as equações já, né? O uso de catalisadores automotivos pode auxiliar no controle de quais problemas ambientais? O tal do smog fotoquímico, né, pessoal? Que é aquela névoa que fica, né? Tá certo? Que vai se formando aquele cinturão, né? E chuva ácida, tá bom? Já a gente vai falar das equações, como que se formam esses dois óxidos aqui, tá? NO e NO2. Mas não é só NO2, Miguel, então. O NO também se forma de que maneira? Acabei de mostrar aqui na equação, né? Não sei se você conseguiu ver aqui, ó. N2 e O2 na atmosfera forma NO, reage, dá 2 NO na verdade. NO, 2 NO, né? Isso aqui acontece na atmosfera e nos motores do carro, né? Dos carros, dos veículos, tá certo? Né? Beleza? Depois a gente vai mostrar a reação dele na atmosfera aí. E ele oxidante, se entrar aqui mais oxigênio, dá NO2, né? Pessoal, dá uma lida sobre smog fotoquímico, muito legal, na apostila também, tá bom?
Aí, turma, mais um aqui, vai lá. Aí falou aqui de combustíveis, pode ser renováveis como etanol, né? Obtido da cana-de-açúcar e não renováveis como a gasolina do petróleo, beleza? Então tá aí, a fotossíntese falou aqui, utiliza o gás carbônico da atmosfera para a reação aqui, beleza? Explico por que o uso do etanol é considerado mais sustentável do que o da gasolina. Porque o etanol, os combustíveis renováveis têm ciclo fechado, né? Ciclo fechado. Então, por exemplo, você planta a cana, você corta a cana, leva a cana para fazer álcool, tá certo? Né? Você faz o álcool, aí o carro emite CO2, CO2 é captado, aí a cana vai crescer de novo, uma outra cana, né? Aí o carro emite CO2, CO2 é captado pela fotossíntese, né? Tá certo? E o ciclo é fechado, tá certo? Capta CO2. Já a gasolina, ciclo não é fóssil não renovável, ciclo aberto. Você já viu alguém plantar um pé de gasolina, né? Plantar um pé de gasolina, aí o combustível vai lá, libera CO2, aí essa gasolina volta no outro pé de gasolina que já cresceu, o CO2 vem para ser captado. Não existe, né? Combustível não renovável fóssil não tem, é ciclo aberto, né? Terminar? Ah lá. Vamos falar do CO e NO, né, pessoal? Apesar de serem poluentes atmosféricos, né? Tá certo? São os causadores primários da chuva ácida, né? Justifique com esse fato propriedades químicas, né? Explicando como eles participam do processo que acarreta esse problema ambiental. Apesar, né? Serem poluentes, né? São os óxidos NO, CONO, apesar de serem poluentes atmosféricos, aí não são causadores primários da chuva ácida. Primários, não são causadores primários, né? Agora, por que ele participa do processo que acarreta esse problema ambiental? Foi o que eu ia falar para vocês agora, né? Aí, o CO e NO são óxidos inertes, né? Então, ele não reage diretamente com a água, né? Mas a atmosfera reage com o oxigênio do ar. Aí sim, olha aqui para você ver, ó. Olha lá, o CO, se entrar meio de O2 aqui, entra um O da CO2. Aí o CO2 vai formar H2CO3, né? Tá certo? Né? Não vai deixar a chuva ácida ainda, mas, né? Tá certo? É um problema ambiental aí, da, do efeito estufa que vai colaborar, né? E o NO, lá se entrar um outro oxigênio aqui do ar, fica uma NO2. Aí esse NO2 aqui vai formar ácido nítrico e nitroso, que é perigosíssimo, certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, esse daqui não acaba dando problema de chuva ácida. A não ser, chuva ácida não, porque o CO2 forma H2 e CO3, né? Ele causa problema estufa, né? Então, o excesso de CO formando CO2, tá? Vai causar o efeito estufa, tá? Que eu vou mostrar agora mesmo, junto com o CH4 e N2O. Agora, o N2 é perigoso mesmo. N2, o NO oxida a N2, que é o dióxido de nitrogênio, e vai formar ácido nítrico e nitroso, como eu já mostrei no vídeo aqui, tá bom? Turma, então não deixa de fazer aí, né, os exercícios nessa ordem, faça na plataforma ou me apresenta na apostila, tá bom? Tá aí a ordem, tranquilo? E só para terminar aqui, tá? Olha aqui, ó. Aí para você ver, ó, né? Aqui, ó, CO2, aqui, ó, o CO2, os raios solares emite na atmosfera, né? Parte dele fica retido, ó, uma parte reflete, ó. Os raios solares bate, uma parte volta, né? E uma parte fica aprisionado aqui, ó. Vai formando um efeito estufa. Quem que é responsável por isso? Metano, CH4, N2O e CO2 aí, ó. Certo? Então, esses três gases são os vilões aí. E o CO? O que que é o CO? O CO ele é resultado da combustão incompleta, né, pessoal, de combustíveis fósseis, né? Ele tem a capacidade muito grande de ligar-se à hemoglobina, formando a carboxihemoglobina, e vai causar morte por asfixia, tá, pessoal? É, porque ele tem uma capacidade mais ou menos 250 vezes mais do que o oxigênio de ligar-se à hemoglobina. Porque o oxigênio liga-se à hemoglobina para se transportar das células, né? Forma oxihemoglobina. Se estiver na presença de CO, ele tem uma facilidade, uma afinidade química pela hemoglobina muito maior, 250 vezes mais que o oxigênio. Aí você imagina, né? O CO vai ligar a hemoglobina direto. CO hemoglobina, só hemoglobina, só hemoglobina. Aí você vai ter asfixia, né? Vai faltar oxigênio, beleza? Valeu, pessoal. Beijo no seu coração. Obrigado por ter participado da minha aula aqui, tá bom? Da nossa aula. Fica com Deus. Senhor Jesus abençoe você, tá? Sua família toda. Obrigadão, pessoal. Como vocês dizem aí, fui.